dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Todo mundo se cuidando, lavando a mão, ficando em casa, tudo certo? Então tá bom. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de português e um pouquinho de ciências, tá bom? Mas antes, a tia Taina vai dar uma repassada em uma atividade que é de terça-feira, de ensino religioso, porque a tia Taina acabou não falando na última terça dele, tá bom? Mas é para fazer essa atividade, tudo certo? Olha lá, de ensino religioso. Nessa atividade tem um textinho e depois a gente vai escrever lá embaixo ou desenhar, tá bom? Vou ler com vocês então. Nos povos indígenas, as narrativas são transmitidas de forma oral, ou seja, elas são contadas de geração em geração. Essas narrativas buscam preservar as tradições e tudo que um grupo de pessoas ou um povo sabe, tem e acredita. Em geral, são os sábios e os idosos das comunidades indígenas que relatam as histórias. Essas histórias traduzem a sabedoria de um povo, ou seja, o que ele aprendeu desde sua origem. Elas contam como cada comunidade indígena aprendeu a cultivar a terra, a fabricar os instrumentos, a respeitar as regras de convivência e etc. Então, nos povos indígenas, eles vão passando as tradições, os costumes deles de forma oral, ou seja, vão falando de um para o outro. O pai conta para o filho conta para o filho dele e assim por diante, tá bom? E assim eles vão passando as tradições, os costumes religiosos e tudo mais. Na nossa família também às vezes acontece assim. Tem coisas que são costumes que a gente passa para os nossos, por exemplo, a tia Taina vai passar para a filha dela, ou os meus avós passaram para a tia Taina, tá bom? Então aí a atividade é, sua família possui alguma história ou costume que são passados de geração em geração? Será que tem alguma história que o seu avô contava para o seu pai e o seu pai conta para você hoje? Ou algum costume? Então pergunte aí para sua família, converse com a sua família e daí escreva o desenho aqui. Na família da tia Taina tem um costume, que tem em muitas famílias também. Na parte da minha mãe, quando a gente chega para cumprimentar os mais velhos, a gente pede a bênção, não é? Faz assim com a mão, pede a bênção, e daí a tia, o avô, o tio vai falar, Deus abençoe. Esse é um costume da minha família por parte de mãe. Por parte do meu pai já não tem esse costume, a gente se cumprimenta dando um beijinho normal, certo? Então são costumes que são passados. Qual é o costume da sua família? Conta pra tia Taina, tá bom? Depois, tem lá de língua portuguesa, hoje, do dia 23 de julho, hoje. Leia as palavras da ficha de leitura e copie. Então, vai ler lá a ficha de leitura do L, que é a família silábica que a gente está estudando, tá bom? Do lá, lê, li, ló, lu. Tem lá o lobo mal caiu no lago e tem as palavrinhas. Vocês vão ler e vão copiar abaixo, tá bom? Faz essa leitura bem bonita, olha lá. Luz, lodo, lado, lixo, lupa, lata, luta, leia, luva, lava, laje, lua, lago, limonada e leite, tá bom? Então, copie as palavrinhas e fazer a leitura. E embaixo vai completar com as sílabas que faltam. Tá faltando as sílabas do lá, lê, li, ló, lu, tá bom? Sílabas são pedacinhos da palavra, lembra disso. Então, o leite, tá faltando ler, limão, laranja, livro, leão e luva. Tudo bem? Depois em matemática não, em ciências, hoje 23 de julho, tá falando um pouquinho sobre os seres vivos e os seres não vivos. Esse conteúdo a gente estudou lá no comecinho do ano, na sala mesmo. Então tem lá, os seres vivos, eles nascem, alimentam-se, crescem, reproduzem-se, que tem filhinhos, filhotes, ou as flores dão frutos, né? Envelhecem e morrem, tá bom? Então, esses são os seres vivos. Os seres não vivos, eles não crescem e eles só se movimentam se for acionado por um ser vivo. Por exemplo, um lápis, ele consegue andar sozinho? Não consegue. Como que ele movimenta? Quando a gente vai lá, pega o lápis, tira daqui e coloca para cá. Daí ele consegue se movimentar.
Por quê? Porque ele é um ser não vivo. Um lápis não nasce, ele não cresce, não é verdade? Ele não morre. Então, ele é um ser não vivo. E olha lá, então, recorte os objetos abaixo e com a ajuda do pessoal de casa, colhe-os no quadro de acordo com o que se pede. Então, tem lá 2 tabelas de seres vivos e não vivos. Embaixo, vocês vão pintar aquelas figuras, vão recortar e vão colar de acordo com o que vocês acham que é, o que é ser vivo e o que não é. Então, por exemplo, o sapo, ele é um ser vivo ou não? Ele nasce? Ele cresce? Sim, né? Ele morre? Sim. Então, você vai colocar o sapo lá no ser vivo, tá bom? Depois, o carro. Ele é um ser vivo ou um ser não vivo? O carro nasce? Vocês já viram um carro bebê? Não, né? Ele cresce? Ele se alimenta, um carro? Não. Então, ele é um ser não vivo. Então, eu vou colocar lá do ladinho do ser não vivo. Tudo bem? A mesma coisa com a bola, com o bebê, com a ave, com a chupeta, com a árvore, com a xícara. Tudo bem? Pensa aí, o que nasce? Ele cresce? Ele morre? Tá bom? Se ele fizer tudo isso, ele é um ser vivo. Senão, ele não é. Combinado? Essas são as atividades de hoje. Se tiver qualquer dúvida, manda pra tia Taína. Tá bom? Um beijo. Ai, tia Taína tá com o coraçãozinho apertado de saudade. Mas tá chegando o dia da gente se ver, não é? Um beijo, beijo. Até mais.